Fala galera, e aí, carrão de colo precisa de duas esteiras, se ele for canhoto ou destro, sim ou não? Esse é o carrão de colo TX Celerin, modelo 10, né? E aí me perguntaram se eu não poderia colocar duas esteiras. Eu falei que dessa vez não, porque eu estou com um tampo de ótima qualidade. E aí perguntaram assim, mas por que o T9 tinha duas esteiras? Bem, o T9 é uma das revoluções dos carros de colo Celerin. Eu comecei com o 1, 2, o 3, o 5, o 7, o 8 e o 9. O 9 foi uma proposta de ter duas esteiras. Isso foi uma proposta de um músico que queria que tivesse um carrão de colo com duas esteiras, porque ele não acreditava que o carrão pudesse ter o mesmo som do outro lado, sendo que só tem esteira de um dos lados. Acontece que o T9 custava então 4 abafadores, mais uma esteira e a regulagem também, que demorava muito mais tempo. O custo para essa quantidade de acessórios dentro de um só carrão não estava sendo viável, nem para a fabricação e nem para quem tinha o carrão, que tinha que regular tudo isso depois de um tempo. Por isso a necessidade de fazer então o TX. O que é o TX? O TX já é esse resultado dessa experiência da quantidade de esteira, quantidade de abafadores e também a medida certa do tamanho do duto, né? E também uma altura, ele foi melhorado, ele tem um pouquinho mais de altura. Isso aqui permanece a mesma coisa, porque isso deu muito conforto na hora de colocar nas pernas. E o abafamento, ele só tem ele tem uma única esteira e um único abafador, e para regular isso é muito fácil. Geralmente você só vai mexer aqui no abafador. Se esse carrão precisar cortar a esteira do bumbo, você abafa colocando ele para cima. Se você precisar cortar mais ainda, você aperta um pouquinho aqui, mas é só um pouquinho mesmo, não pode ser muita coisa não, beleza? E assim ficou o TX. Agora a pergunta é, e o som? Como é que ficou o som do TX? Ele tem lá aqueles 3 sons? Vou colocar agora aqui a esteira, que é o abafador. Aí com ela eu consigo colocar abafamento no som da esteira em relação ao som que aparece no bumbo aqui, ó. Viu? Ela tranca, né? É claro que eu fiz de uma forma bem rápida, então, mas eu consigo fazer isso de forma que eu consiga ir diminuindo aos poucos a quantidade de esteira que eu tenho no bumbo. Aí. E aí o carrão de colo então ele vai sair com 3 sons. Em relação aos 3 sons acontece o seguinte: nós temos no mercado 2 tipos de tampos. O tampo de Duratex, aquele que é o tampo que vocês vão conhecer, que é o mesmo material do fundo de guarda-roupa. Aquilo na verdade é um papel aglomerado com alta pressão e uma espécie de resina que faz com que ele fique duro, né? E o segundo tampo é o tampo de madeira compensado. Eu tenho um pequeno exemplo aqui, que ela é colada com cola de alta temperatura, uma madeira em cima da outra, uma a 90 graus da outra, e ela vai formando várias espessuras. Apesar de ser colado compensado, eu considero como madeira porque eu tenho realmente características físicas de madeira nela. Já o aglomerado, ele contém ali aquela pressão, ele não tem fibras contínuas. E apesar dele parecer resistente logo no começo quando ele sai da loja, mas depois ele não foi feito, como ele não foi feito para aguentar a umidade e nem para aguentar pancadaria, o tempo de resistência dele é acho que 2 dias, 3 dias ou uma semana, e depois você vai ter que se esforçar muito para conseguir tirar o som que você realmente quer. Então, recomendo que você escolha um carrão com tampo de madeira. E já que você vai escolher com tampo de madeira, os tampos de madeira, dependendo da dimensão, dependendo da altura também e do grave, todos os carrões, inclusive de colo também, você vai conseguir tirar o som, um som oco no meio do carrão. Bem no meio do carrão, mais ou menos nessa zona aqui, você consegue tirar o som oco. E aí o restante é assim, o som do carrão, ele não é uma parte da esteira e para cá bumbo, não. Ele é em relação ao centro para as bordas, como se fosse ondas sonoras mesmo, ou então ondas de água mesmo, sabe? Do centro para fora. Aonde nessa zona
nós temos som de esteira. Apesar desse carro ter uma só esteira de um lado, no caso desse daqui, ele vai sair mesmo do outro lado, porque quando eu toco aqui, ela vibra todas as laterais. E você não consegue ouvir de que lado realmente a esteira foi colocada. A gente só consegue saber nesse caso, porque temos um abafador aqui e ajuste de pressão. Quando você faz os dedos instalados aqui, né, com mais ou menos essa parte do dedo, você consegue tirar um ótimo tapa. E quando você faz um tapa completo, você consegue tirar um tapa de esteira com um som de grave ao mesmo tempo. Mas para você tirar o grave corretamente, lembrando que em qualquer carrom você tem que fazer o som de concha. E aí você decide o quanto de abafamento você vai querer nesse grave. Você pode querer um abafamento grave seco ou um abafamento mais solto, se você tocar um pouco mais próximo da região da esteira, mas de forma de concha. Ó. Por isso que a minha mão, enquanto eu toco aqui, ela não vai tão no centro do carrom, porque não é necessário. A não ser que eu venha querer fazer esse sonzinho de eco, né? Som de oco seco aqui, tipo um cowbell sem esteira, aqui no meio do carrom. Então sim, a resposta é, todos os carrons eles vão ter som de oco aqui no meio, inclusive de colo, principalmente esse daqui. Esse carrom aqui, ele é um pouco mais alto que os outros, né, em relação ao mercado. Eu tenho aqui o mesmo tamanho de um carrom padrão, só que para me manter o grave desse instrumento, desse TX, eu tenho aqui uma altura mais baixa, aqui ó, que tem 45 de altura, a largura dele continua 32, que são os mesmos carrões peruanos, os modelos flamengos, aqueles que tem corda de 2, 3 e até 12 cordas de violões. Mas esse aqui especificamente, para me controlar um pouquinho mais do grave, você vai ver aí que ele tem um duto com mais ou menos 30 milímetros. Às vezes você vai receber um carrom que tem um duto um pouco maior ou um pouco menor, isso depende do tampo. Nessa temporada de agora eu estou usando o carrom, eu estou usando o tampo que foi enviado pelo meu amigo Marcos Brandão lá, quero mandar um abraço para ele, lá do Paraná, um cara que faz um dos melhores carrões do Brasil, beleza? E aí estou usando esse tampo, né? É recomendado por ele, estou gostando bastante, estou fazendo todas as temporadas de carrões somente com esses tampos aqui, beleza? Então é isso aí. Se você quiser pedir um carrom de colo, eu tenho somente 3 unidades agora à pronta entrega, beleza? Valeu, galera!